Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de esportes, a gente vai falar também de emoção, vai falar muito sobre como nós nos sentimos. E hoje, então, o filme se chama O Campeão. Vocês já assistiram esse filme? Se vocês não assistiram, ele ainda está na plataforma da Netflix e é um filme espanhol muito, muito legal que vale a pena assistir. Um filme que fala de superação e é muito bacana. Mas antes da gente começar a falar um pouco sobre esse filme, eu vou chamar o Damião para passar aquela ficha técnica do filme. Olá, Tati. Olá aos amigos que nos acompanham na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maiores Emissoras da FEAL, aqui no YouTube, Tatiana Benítez. Gratidão, estamos juntos e vamos falar de O Campeão. Data de lançamento: 12 de julho de 2024, o lançamento mundial. O diretor, Carlos Theron, 1 hora 46 minutos de duração, um filme que fala de esporte. Diego é um prodígio do futebol europeu, eleito o melhor jogador jovem do continente aos 20 anos. Sua habilidade em campo coloca o Atlético de Madrid na trilha do título da Liga. No entanto, o seu comportamento impulsivo e problemático faz com que o clube torne medidas drásticas para tentar resolver a situação. O Atlético de Madrid contrata Alex, um professor de psicologia solitário, na esperança que ele possa ajudar Diego a se ajustar. A convivência no início ali forçada entre os dois personagens desencadeia uma jornada de autoconhecimento e compreensão mútua. O futebol é muito mais do que acontece dentro das quatro linhas. Atrás das câmaras e dos holofotes existe um mundo que a maioria dos torcedores desconhece, Tati. É isso aí. A gente vai falar então logo logo já sobre esse filme. Mas antes, já que você está aqui, deixa seu like aqui para gente, seu joinha, seus comentários aqui no nosso canal Tatiana Benites e também deixa seus comentários na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Entre em contato com a gente, porque a gente vai falar com vocês sempre que vocês quiserem. Antes da gente começar, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha. É isso aí, a vinhetinha já passou e agora a gente já pode começar a falar sobre o filme O Campeão. Bom, esse filme, ele me traz muitas e muitas reflexões. Por quê? Ele vai falar de esportes, ele vai falar de um menino novo, jovem, mas que é cheio de marra, que é todo irritadinho, qualquer coisa ele explode. Ou seja, o emocional dele é bem descompensado, desequilibrado. E daí vem aquela reflexão, né, de por que algumas pessoas são dessa forma. Além do que, ainda com 20 anos, esse menino ganha muito dinheiro. Então, tudo para ele é dinheiro, é a fama, é o que ele pode ter, o que ele pode conquistar com o dinheiro, com o material. Então, essa avareza, né, de ter o tempo inteiro. E quando ele passa pela situação de não conseguir se conter emocionalmente, né? E se prejudicar por causa disso, porque daí ele se prejudica no esporte por causa do seu mau comportamento, ele é expulso e daí tem que ficar ali muito tempo sem jogar. E o seu orgulho não permite que ele sinta isso.
E é onde tem que buscar uma ajuda. E as pessoas que trabalham com ele buscam essa ajuda fora. Então encontram um psicólogo. E é muito importante a gente conseguir lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E ele encontra uma pessoa que é totalmente o oposto dele. Ele é uma pessoa que é extremamente material e o psicólogo é nada material. Ele não tem esse apego, ele não quer o dinheiro. E ele repete muitas vezes para o irmão, para o menino, jogador, falando: não é pelo dinheiro. Eu não faço pelo dinheiro. Eu faço para ajudar. Não é tudo isso que eu quero. Ai, você vai ganhar tantos mil. Porque o cara é rico, então você pode cobrar muito mais. Né? E daí ele fala várias vezes: não é pelo dinheiro. Isso não é o dinheiro. Né? E quantas vezes a gente já passou por essas situações? Vocês já pararam para pensar o quanto vocês são materialistas ou espiritualistas? O que é, né? O que a gente está mais propenso? Enquanto a gente está aqui no mundo material, a gente precisa da materialidade, a gente precisa da matéria. Mas se a gente ficar só no ter, na matéria, o que a gente está evoluindo? E aí a gente tem a figura do pai do menino, que é uma pessoa avarenta, né? Uma pessoa que só pensa no dinheiro, só pensa nesse benefício. E, inclusive, não se importa com o que o filho quer, com o sonho do filho. O importante é eles terem mais e ganharem mais. E como é que a gente vê isso espiritualmente, né? A gente veio aqui para ficar só nas conquistas materiais? A gente veio aqui para evoluir. Primeiro moralmente, segundo intelectualmente e em todos os outros setores. Então, se a gente ficar só no ter, só no trabalho, dinheiro, a gente não está conseguindo fazer o que a gente se propôs a fazer antes de vir para cá. Né, Daniel? O que você achou do filme? Eu gostei, e aquelas coisas, né? Falando de futebol, tá falando da Espanha, onde você está, e olha, tem muitas reflexões ali, né, desse filme. Eu estava falando de algumas delas, né? Que é a avareza, nem tudo é pelo dinheiro. E ali a gente também, estamos falando do filme O Campeão. Ele é uma tentativa ousada, né, de explorar o lado menos glamouroso do futebol, tocando em desafios pessoais e emocionais enfrentados pelos jogadores. E o filme oferece uma visão interessante sobre o impacto da fama e a pressão no mundo esportivo. Um comentário de Kardec, na questão 941 do Livro dos Espíritos, ele diz: o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Ou seja, né, o conceito de sucesso no dia de hoje está fortemente ligado a dinheiro, poder, fama, status. Assim, o sucesso está restringindo as
vitórias na vida material e aos prazeres que dela se pode usufruir, desde que o homem se reconhece como ser espiritual imortal, vivendo no planeta de suas inúmeras experiências reencarnatórias e suas conquistas e objetivos devem ser colocados acima das vitórias materiais. Por exemplo, gente, vamos pegar um exemplo, né, Tati? Uma mãe que, apesar de todos os desafios econômicos, é um bom exemplo de humildade e retidão para os seus filhos, e ela é um sucesso. Um sucesso que, apesar de não ser o mais famoso e nem o mais rico, trata com honestidade, qualidade e delicadeza a quem necessita de seus serviços. É outro exemplo de sucesso. Um homem público que não se corrompe quando no poder, apesar de tudo facilitar essa ação e procura utilizar-se de sua posição para o desenvolvimento da comunidade e não do seu próprio bolso. É um homem de sucesso, né, Tati? E a gente vê tantos exemplos de sucesso na vida cotidiana que passam despercebidos do homem comum, porque não são manchetes de jornais, nem notícia no rádio, nem na televisão. Exatamente porque o modelo de sucesso está desfocado dos verdadeiros objetivos da vida, Tati. Exatamente, né? O que é o sucesso? O que é o sucesso para cada um, né? Para cada um, o sucesso é visto diferente. Então, para muitos, o sucesso é estar na televisão, é ganhar muito dinheiro, é estar nas mídias, na boca do povo, das pessoas falando de você, né? Então, para outros, o sucesso é simplesmente conseguir ser feliz com as pessoas que estão ali do lado, fazendo o que gostam, trabalhando com prazer com o que trabalham. Então, o sucesso ele é muito relativo, né, para cada um de nós. E o filme, ele fala sobre essa energia caótica, né, que esse moço vive. Então, ele está sempre discutindo, está sempre com aquela energia ruim, né, sempre falando muito palavrão e sempre xingando muito, com uma raiva que consome o seu dia a dia. E isso traz um baixo padrão vibratório. Então, quando a gente está desse jeito, a gente está atraindo o que para nós? Espiritualmente, a gente também vai atrair espíritos que também têm essa baixa vibração. Então, por isso que parece que tudo ao nosso redor se torna um caos, né? Se torna muito caótico, porque tudo se transforma com essa energia. E esse filme mostra que a ajuda psicológica, né, ela vem para isso. Quando chega esse psicólogo que tem um perfil totalmente diferente do menino, então ele acha que é extremamente caótico, que ele nem consegue nem cuidar daquele menino, tratar daquele menino daquele jeito, mas ele, com o seu jeito, acaba conquistando o garoto, porque ele vai mexer nos pontos do menino que o menino nem conhecia, que é o que a gente fala do autoconhecimento. Então, ele busca, ele chama o menino para que ele consiga se descobrir, se conhecer, e faz coisas bobas. Fala, olha, tem aqui um livro, leia para mim essas frases. Leia para mim esta primeira parte. E vê a dificuldade do menino de 20 anos de ler. E ver qual é a dificuldade dele em algumas coisas, algumas tarefas que nós poderíamos considerar simples, e a habilidade dele em tarefas complexas. Então ele começa a ver que, poxa, ele tem uma visão totalmente estratégica, ele consegue visualizar coisas que a gente não consegue visualizar racionalmente, de forma tão fácil, e as coisas mais simples, por exemplo, fazer uma boa leitura, ele não consegue fazer. Então, ele tem um diagnóstico para isso, que o menino desconhece, né? E eles acabam criando um vínculo, apesar de todo o desequilíbrio emocional do garoto, ele acaba ouvindo aquela outra pessoa, apesar de tudo, de falar, não gosto, não quero mais olhar para sua cara e tudo mais, ele ouve.
E aí que também é um ponto muito legal, porque às vezes a gente acha que as pessoas não estão nos ouvindo, mas as pessoas estão. Às vezes uma palavrinha que a gente fala planta uma semente na pessoa, e por isso que eu acho que a gente não pode desistir. A gente não pode desistir do próximo. A gente não pode desistir do amigo, desistir de alguém da família. Ai, porque ele é muito cabeça dura, porque ele não ouve, porque ele não faz. Mas às vezes o que você falou, uma frase, uma palavra ou uma atitude, vai fazer com que essa pessoa, antes de dormir, pense naquilo. Ela pode nem te dar os créditos depois. E não tem problema. Ela pode falar, eu vi no livro, eu vi na TV, ou fulano depois falou, e o fulano realmente pode ter falado também, pode ter sido essa segunda pessoa, mas pode não te dar o crédito. Mas a palavra tem muito poder. E a atitude tem um poder dobrado, quando nós vemos um exemplo. Então não desistam, não desistam. Né? O filme fala de desistir, de não desistir, né? De ir por um caminho, de depois escolher outro. E a nossa vida é assim. Né? A gente é assim. A gente vê coisas que a gente é contra, daí a gente fala, não vou pelo outro caminho. E daí a gente fala, esse caminho também não gostei, e volta para o outro, e não tem problema. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E aí, esse filme fala da aceitação do diagnóstico, né? Então, eu tenho um problema e eu tenho que aceitar isso, que lógico que no princípio a gente não aceita, igual o menino do filme também não aceitou, né? A gente não aceita que a gente tem um diagnóstico, que a gente tem um problema. E esse problema pode ser uma doença, pode ser um problema psicológico, pode ser algo que a gente traz com a gente desde a nossa infância, ou há um trauma, ou alguma coisa, que não tem problema, todo mundo tem, né? Mas que a gente tem que aprender a lidar. E aí o filme mostra esse caminho de aprender a lidar, né? É a aceitação dessa autodescoberta, né? Desse caminho de autoconhecimento, né, Damião? É o que você disse, né, Tati? Como é bacana quando a gente tem essa oportunidade, né? E surgem alguns desafios na vida da gente, justamente para que a gente possa superá-los e de que maneira podemos superá-los, né? E aí, a hora que você está falando, a gente falando aí de autoconhecimento, o filme O Campeão, ele apresenta a oportunidade de uma jornada de autoconhecimento. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Está lá, Livro dos Espíritos, questão 919. Conhecer a si mesmo nos permite saber o que queremos na vida, seja em grandes projetos ou no dia a dia. Também nos permite gerenciar melhor nossas emoções, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, o autoconhecimento está intimamente relacionado à inteligência emocional, pois saber interpretar nossas emoções está relacionado à autorreflexão e à melhora da saúde mental. Por outro lado, conhecer a si mesmo também é muito importante para o desenvolvimento do nosso espírito. Quando examinamos com profundidade nosso íntimo, estamos nos ajudando a estabelecer metas e saber identificar onde estamos em nossas vidas. Kardec, em Obras Póstumas, também nos alertara que a doutrina espírita não se limita a preparar o homem para o futuro formal, também para o presente, para a sociedade. Isso indica que, ao se melhorar moralmente, os homens prepararão na terra o reinado de paz e de fraternidade. Como realizar essa ação sem o curso da vontade do alto se conhecer? Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. Ele nos convida a uma reflexão do eterno melhorar-se, que podemos nos submeter exemplificando as leis de trabalho e do progresso como o caminho seguro que devemos seguir na busca da evolução. Vivência dos ensinamentos de Jesus contidos no seu evangelho de amor e luz, assim como qualquer trabalho terrestre, pede a sincera dedicação àqueles que se dedicam. E o autoconhecimento, né, Tati, exige constância mental de esforço no bem e a disciplina
para que possamos nos aprimorar, Tati. Já dizia, mano, disciplina, disciplina e disciplina. Precisamos, temos, não temos, mas precisamos de disciplina para a gente melhorar. E essa disciplina envolve o nosso autoconhecimento, né? Envolve a nossa aceitação, as nossas dificuldades. A gente precisa conhecer o que tem dentro da gente, como a gente pensa, por que, que a gente pensa dessa forma. O filme mostra também uma parte que é sobre os valores da família. Então, o pai tem os valores muito pautados na matéria. Muito pautados na matéria. Então, a primeira coisa que as pessoas que ganham muito dinheiro de repente fazem é comprar uma casa gigantesca, com tudo que tem direito, ter muitos empregados, muitas pessoas que trabalham para eles. Isso está errado? Não está, não está errado. Cada um faz o que acha que está certo, né? E não está errado você desfrutar do que você tem, né? Só que para o pai é uma coisa de quanto mais eu puder tirar vantagens, eu vou tirar, né? Até que as pessoas começam a reparar, até que tem uma cena, um spoiler, até que tem uma cena lá que a namorada fala, a namorada do filho, né? A namorada do menino fala, vamos ver primeiro antes de assinar, vamos ler, porque ela já começa a desconfiar de muitas coisas, né? Então, os valores que nós temos, eles precisam estar muito enraizados em nós. E a gente precisa ver se a gente está seguindo esses valores no que a gente está fazendo, no nosso trabalho, nas nossas convivências ao nosso redor, na nossa família, nos nossos grupos de amigos, nos nossos cursos, nas coisas que a gente faz, né? Porque é importante que nós não percamos a nossa essência. Porque quando a gente começa a perder a nossa essência, ou seja, a gente faz para agradar o outro, a gente faz porque o outro pediu para eu fazer dessa forma, a gente acaba que não tem perdendo rumo, a gente acaba se perdendo em nós mesmos. Vocês já viram aquelas pessoas que de repente se casaram, aquela mulher que há alguns anos era assim, né? Ela era obrigada a casar e ela tinha que se moldar ao marido, né? Então, o que o marido falava, ela tinha que fazer, ela tem que deixar de trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, é o homem que trabalha, é o homem que manda, é ele que rege tudo que está ali, é ele que cuida das finanças, que cuida, onde a gente vai nesse final de semana? Esse final de semana a gente vai para tal. E mesmo que ela não gostasse, ela tinha que acompanhar, ela tinha que fazer. Ok, esse marido desencarna antes. Esta mulher perde o rumo. E aí foi que teve uma época, há alguns anos atrás, pouco tempo, falando isso, mulheres de 60 anos tinham que entrar numa terapia, porque elas chegavam num ponto de falar, eu já não sei mais nem o que eu quero, nem o que eu gosto, nem o que eu sou. E é triste. Por quê? Porque ela perdeu a sua essência, ela não viveu para ela não fazia o que ela gostava, o que ela queria, o que realmente ela seguia, os valores dela. Ela vivia o outro, para o outro. Mas ela construiu uma família linda com os filhos. Graças a Deus, tem esse crédito. Mas ela se anula para fazer tudo pelo outro. Então ela não vive a essência dela, os valores dela. E olha só que importante é a gente se autoconhecer, né? Saber até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer para que nós fiquemos bem, né? Para que mais lá na frente a gente não sofra as consequências desse autoabandono.
Então, por isso que a gente fala hoje tanto de autocuidado, de autoconhecimento, porque é auto. Somos nós que precisamos buscar. Às vezes, essa busca precisa de um profissional, precisa de uma ajuda. Não é o profissional que vai falar, você tem isso, você precisa fazer tal coisa. Não, ele vai te dar a direção, vai abrir o olho, vai falar, olha, agora você tem que olhar para tal lado, você tem que fazer... ir por esse caminho para você conseguir enxergar tal coisa, né? A gente quer sempre uma pílula mágica, mas não é assim. É tudo pouco a pouco construído. Então, o filme, ele fala de superação, mas a superação é nossa para conosco mesmo. Então, essa é a grande virtude que nós temos. A gente precisa se autoconhecer e trabalhar esse autoconhecimento para sermos pessoas melhores, né, Damião? Sim, e é um desafio, né, Tati? Eu vou pegar ali, porque é essa parte, né? O quanto é importante a gente estar vivendo as coisas que a gente gosta de fazer. Mas na questão 768 do Livro dos Espíritos, ela também esclarece que o homem tem que progredir insulado. Olha, eu parei e falei insulado. Insulado significa isolado, separado, afastado. Então, o homem tem que progredir, e aí vem, insulado, ele não lhe é, isso não é possível. Por não dispor de todas as faculdades, falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece, se estiola. Aí o comentário de Kardec: o homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é preciso uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. É lindo isso, porque às vezes é aquilo que precisa, e a Tati foi muito clara, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, né, Tati? Estou falando sozinha aqui, não liguei meu microfone. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Não são poucas vezes. A gente precisa constantemente do outro ao nosso lado. Então, insulado aí, essa pessoa que precisa se isolar, às vezes a gente precisa ficar um pouco sozinho para se conhecer melhor, mas a gente vai progredir com a ajuda do outro, mesmo porque as provas estão aí para o outro, né? Na nossa convivência com o outro. Então, a superação do filme, que o filme fala, que o filme mostra desse jovem, né, que está aí nessa luta constante com ele mesmo, essa superação é da aceitação de quem ele é, dos valores que ele tem e o que ele ainda precisa fazer para mudar. Porque ele não vive a vida dele do jeito que ele quer. Ele vive uma vida pautada nos outros, até que existe esse despertar. Bom, será que existe até o final do filme? Eu vou deixar para vocês assistirem esse filme e que vocês vejam realmente se vocês gostam desse contexto. Eu acho que é um filme muito mais que fala de emoções, né? Tem até uns momentos que eu achei um pouco conturbados ali, muita coisa. Eu falei, ai, gente, muita gritaria, né? Me irritou um pouco, né? Mas, assim, serve para a gente ver o quanto a gente precisa se equilibrar, né? Se conhecer, se equilibrar, se cuidar. Porque a gente precisa desse cuidado. E quando a gente tem uma doutrina atrás da gente, né? Aqui a gente fala da doutrina espírita, mas quando a gente tem a fé com a gente, independente da religião, isso ajuda muito a gente voltar e se centrar, né? Pensar que tem um Deus, que existe uma força maior ali que a gente pode se pautar, né? Se apoiar. E é isso, gente. Nosso tempo já acabou. Mas a semana que vem a gente volta aqui falando de um outro filme, fazendo uma nova reflexão. E esperamos vocês aqui no canal Tatiana Benites. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.